Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 11. Serva de Deus, monja Maria Cecília Baige. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, do princípio da doença de São José até a morte do mesmo. São José, no termo de sua vida, no fim da sua vida, continuando no meu modo de viver e agir por alguns anos, como já te manifestei, e avizinhando-se o 30º ano da minha vida, aproximou-se o termo da vida de José, meu pai adotivo, por mim muito amado, assim como pelo Pai Celeste e por minha querida mãe, sua puríssima esposa. Ouvi do pai que queria prová-lo com longa e penosa doença, para dar-lhe matéria de conquistar para sua alma muito mérito e muita glória. Embora já tivesse adquirido grande acúmulo de méritos, pelas virtudes por ele praticadas, pelas tribulações suportadas, e por se ter conservado sempre ilibado, e jamais ter perdido a amizade e estreita união com o Criador, não obstante, meu pai, que muito destacava pelo privilégio de entregar-lhe em custódia a minha querida mãe e a mim, filho unigênito, quis também dar-lhe glória singular, enriquecendo-o com muitos e grandes méritos. Como o mérito se adquire no sofrimento, deu-lhe meu pai ocasião de obter muitos méritos, enviando-lhe inúmeros sofrimentos. Embora já soubesse tudo, todavia tive no meu íntimo grande compaixão, e a minha humanidade sentiu pena quando o Pai fez-me ver todas as dores que preparara para enviar-lhe. Como eu o amava muito por suas virtudes e por tudo o que havia feito por mim, tendo sempre estado em minha companhia, sentia por ele compaixão segundo a humanidade. Consolei-me, porém, ao ver o prêmio preparado para ele no meu reino e a preeminência que teria sobre todos os outros bem-aventurados. Gratidão de Jesus por José, reconhecendo a obrigação que devia a José quanto à humanidade, por ter me guardado e alimentado por tanto tempo, com as suas fadigas e as tribulações que suportara para salvar-me a vida na fuga do Egito, e muitas outras coisas que tão corajosamente a vida na fuga do Egito e muitas outras coisas que tão corajosamente, com tanto amor, conformidade e paciência sofreu, reconheci ter chegado o tempo de demonstrar-lhe mais do que nunca minha gratidão e o amor que lhe dedicava. Por isso pedi ao Pai primeiro que lhe desse uma conformidade grande e santa à sua vontade, uma paciência invencível nas dores e um ânimo forte e constante no sofrimento, com a perseverança final. Além disso, pedi que lhe desse a graça de suportar com alegria de espírito a doença e o provesse do necessário. Supliquei-lhe enriquecesse cada vez mais a sua alma de méritos, ele se portasse na doença como se portara no tempo da saúde, para que por meio desta igualdade de ânimo, desse gosto, a sua majestade e o Pai tudo me prometeu, como na realidade efetuou. José se prevaleceu tão bem das graças, estando perfeitamente disposto a recebê-las, que de tudo retirou acúmulo de méritos. Coisa alguma para ele foi vã. Alegrei-me muito nesta ocasião ao ver tão bem efetuarem-se os meus desejos, e que seriam úteis para sua alma todos os meus pedidos ao Pai. Não senti amargura alguma, como sentia a orar e impetrar graças para os outros meus irmãos, porque não seriam inúteis para José, conforme se tornam para os demais as graças que eu, com tamanha solicitude e amor, lhes merecia. Rendi graças por isso ao Pai. Nesta ocasião, pedi-lhe que, pela gratidão e o amor que demonstrava a José, se dignasse
dar a todos os meus irmãos sentimento idêntico de gratidão para com aqueles aos quais devem obrigação, principalmente os filhos em relação aos pais, a fim de reconhecerem as obrigações para com eles e procurarem ajudá-los nas suas necessidades, consolá-los e assisti-los nas enfermidades e, em particular, rezarem por eles e impetrarem que a divina clemência lhe seja ajuda e conforto. Vi, esposa minha, que muitos irmãos falhariam muito neste ponto e por isso procurei satisfazer junto de meu pai, oferecendo-lhe tudo o que andava fazendo. Ao pai isto muito aprazia e aplacava-se. Vendo-o aplacado, pedi desse a todos aqueles filhos ingratos nova graça, a fim de que, caindo em si, reconhecessem a própria obrigação, especialmente para com os genitores, e façam o dever. Efetivamente, o pai fazia-me ver que ele cumpria com caridade aquilo que eu lhe pedia, mas para muitos eram inúteis as suas graças, porque, deixando-se dominar pelas paixões da ira, do interesse, não recebiam as inspirações divinas, que nem lhes davam ouvidos. Para com tais mostrava-se irado o pai, porque requer de cada um verdadeira e cordial gratidão. Mas eu suplicava muito que, aplacada a ira, ao menos não os castigasse como o mereciam, ou castigasse com misericórdia, para se converterem e arrependerem de seu erro. O amoroso pai efetivamente me atendia e vi ser frutuosa para muitos aquela prece. Agradeci por isso novamente, também por parte daqueles que se converteriam e se arrependeriam dos erros e da ingratidão. Prepara Maria Santíssima. Obtido tudo isso do Pai, supliquei-lhe também desse à Mãe dileta nova graça para se conformar inteiramente com a sua vontade e de bom grado abraçasse a luta que, devido à enfermidade de seu esposo José, haveria de sustentar. Fez-me ver o Pai este favor e, embora não fosse isso necessário, por já estar a querida mãe completamente conformada, não obstante fê-lo em sinal de minha gratidão para com ela e porque muito me alegrava vê-la cada vez mais enriquecida de nova graça. Depois de ter agradecido ao Pai, falei com a querida mãe e revelei-lhe a enfermidade iminente de seu esposo José. Animei a paciência e assegurei-lhe minha contínua assistência. A querida mãe recebeu a notícia com sua resignação, mostrando-se pronta a sofrer de bom grado tudo o que meu pai lhe enviasse, aproveitando todas as ocasiões para exercitar-se na virtude. Teve pena por causa daquilo que devia sofrer o esposo e pediu-me, se possível, impetrar-se do pai que todas as dores que havia de sofrer seu esposo José fossem transferidas para ela. Mas quando lhe declarei que a vontade do Pai não era essa, humilhou-se diante dos decretos divinos e conformou-se inteiramente ao divino beneplácito. Ofereci esta caridade de Maria para com José ao Pai, e como vi que lhe foi muito grata esta oferta, tendo-lhe eu acrescido ao mérito com o fato de oferecê-la, roguei-lhe que, pelo aprazimento que tinha nisso, se dignasse conceder a todos os meus irmãos sentimento semelhante de caridade mútua, a saber, que se apresentem prontos a sofrer as lutas e os males do próximo, para que este fique imune. Vendo que esta caridade era muito do gosto do Pai, tanto mais fazia esta prece. De fato, o Pai muito me consolou, fazendo-me ver quanto se mostraria neste ponto liberal para com as suas criaturas. Recebi ainda muita consolação ao ver alguns que tão bem aproveitariam esta graça com muito aprazimento de meu Pai e proveito deles próprios. Este consolo, porém, não deixou de ser amargurado por ver que muitos não só não aproveitariam a graça por mim impetrada em seu favor, mas
fariam totalmente o contrário, procurando libertar-se de seus males e lutas e lançá-los sobre o próximo. Se não conseguir sem realizá-lo em obras, não deixariam de praticá-lo por desejo. Muito me amarguravam e pedi ao Pai que se compadecesse deles e escusava-os junto do mesmo, mas, como sua malícia e pouca caridade iam tão além, não admitiam escusa diante da justiça do Pai, que se mostrava irado para contra eles. Procurava aplacá-lo, mostrando-me pronto a dar-lhe, em lugar de todos, a devida satisfação, e com isto se mostrava aplacado. Agradecia-lhe depois, por parte de todos aqueles que aproveitariam, e suplicava-lhe nova graça para eles, e para os que abusariam e agiriam em contrário. Agradeci-lhe, no entanto, porque ele usava de misericórdia para com eles. Por meu amor, o Pai recebia com muito gosto estes agradecimentos, e eu por tudo louvava-o, bendizia-o e glorificava-o. Um discurso de Jesus. Depois que conversei com a minha dileta mãe, José veio unir-se a nós para louvar meu Pai, como costumava nas horas estabelecidas. Unidos e louvamos, após havermos recitado os louvores divinos e tê-los eu ofertado, como de costume, fiz-lhes um breve discurso acerca do que o Pai vai dispondo relativamente às criaturas e como estas devem em tudo conformar-se ao beneplácito divino, recebendo com alegria de ânimo tudo o que ele lhes envia para seu proveito e aquisição de méritos. No discurso que eu lhes dirigia, pedia ao Pai desse a José uma luz particular para conhecer que se aproximava o tempo de sua morte e que lhe estava preparado o cálice a beber, na paciência das dores e penosa enfermidade. Simultaneamente lhe desse ânimo forte e superior à natureza humana, porque esta recusa, quando pode, o sofrimento. O Pai fê-lo com amor sumo e José tudo recebeu com grande resignação. Entendendo a luz divina, que já se lhe avizinhava o último dia da vida, alegrou-se no íntimo, entregou-se inteiramente às mãos do Divino Pai. Prosseguia meu discurso e José olhava-me com olhos compassivos e amorosos, desfazendo-se em lágrimas entre júbilo e dor, jubilava por ter de cumprir a vontade divina e ver-se no final de seus dias, com a esperança de logo ir fruir daquele Deus ao qual tão bem havia servido e obedecido. Esperava que, do mesmo modo que Sua Majestade o havia favorecido na terra, confiando-lhe em custódia a minha querida mãe e a mim, seu filho unigênito, muito haveria de oferecê-lo, de favorecê-lo no céu. Sentia, porém, grande pesar de ter de deixar a amada e querida esposa Maria e a mim, seu filho adotivo. Enquanto eu lhe falava, dizia consigo mesmo: meu filho amado Jesus, não mais fluirei da tua amável presença? Então, deverei deixar-te? Não mais te verei em carne mortal? Creio e espero, porém, que em breve ver-te-ei glorioso, triunfador da morte, e que por meio da redenção irei contigo para os eternos tabernáculos. Formulava estas e outras palavras intimamente enquanto eu discorria. Feriam-me o coração estas expressões. Realmente, contemplava-o com grande amor. Rogava ao Pai dar-lhe fortaleza naquela ocasião, pois além do mais era tão justa a sua dor. Voltava depois os seus pensamentos para a amada esposa e sentia traspassar-lhe a alma de dor ao pensar que devia deixá-la. Falava-lhe também no íntimo, dizendo: minha amada esposa Maria, não serei mais digno de estar na vossa companhia? Não fluirei mais da bela sorte de conviver convosco, digna Mãe de Deus. Ah, como a dor de abandonar-vos me transpassa a alma. Vou tranquila, no entanto, pois vos deixo com Jesus, nosso bem. Mas não usufruirei mais da vossa amável companhia. Com estes e outros discursos, José ia se entretendo e confortando-no muito as minhas palavras, tendentes à conformidade com a vontade divina. Via sua querida esposa tudo o que passava no seu íntimo e rezava muito por ele ao Pai. Sentia também ela grande pena, porque eu amava muito, olhava-o com compaixão, mantinha-se contudo firme e não dava sinal algum do que percebia.
Resignação de José. Terminado o meu discurso, retirei-me para orar ao Pai. José, todavia, afastou-se sozinho e, prostrado por terra, adorou o Pai Celeste. Ofereceu-se inteiramente a ele, pronto a suportar tudo o que lhe aprovesse enviar. Eu, então, rezava ao Pai por ele, a fim de que se dignasse confortá-lo e comunicar-lhe luz maior e clareza, para saber que de fato havia chegado o termo de sua vida. Meu pai o fez. José, estando mais ciente, apresentou preces ao Pai, dizendo-lhe: Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, uma vez que por vossa bondade vos dignaste noticiar-me o meu fim, peço-vos pelo amor com o qual vos dignaste mandar o vosso unigênito ao mundo para a redenção humana e ainda mais entregar-mo em custódia a mim, vosso digno servo, dignai-vos assistir-me nestes últimos momentos da minha vida e fazer com que a alma saia do corpo purificada, limpa e inocente, conforme vós me confiaste, seja recebida no seio de Abraão até que se cumpra a obra da redenção. Peço-vos uma absolvição geral de tudo o que tenha feito, que por minha fragilidade tenha podido desagradar os vossos puríssimos olhos. Perdoai-me, Deus das misericórdias, todas as falhas relativas a cuidados e custódia de vosso unigênito manado e no atinente à vossa dileta filha Maria, minha puríssima esposa. Conheço a minha indignidade e vossa infinita bondade em fazer-me depositário destes dois grandes tesouros, Jesus e Maria. Como não tenho com que retribuir-vos tão excesso favor, ofereço-vos seus corações de agradecimento e a fidelidade e o amor com os quais vos serviram, e haverão de servir e amar até a morte. Peço-vos pelos méritos dos mesmos e pelo sangue que o vosso unigênito derramará pela redenção humana, que vos digneis fazer-me encontrar a ambos no meu trânsito ao vosso unigênito. Receba em suas mãos o meu espírito, apesar de ser supérfluo recomendar-vos minha puríssima esposa Maria e o vosso unigênito. Contudo, em sinal de gratidão e amor, suplico-vos prover todas as suas necessidades. Consolai a minha amada esposa, conforme fizeres até agora em todas as tribulações. Não permitais que o inimigo infernal conspire contra ela, pondo-a em descrédito em toda esta nação, conforme fez até agora. Seja sempre conhecida sua grande santidade e virtude, de igual modo vos peço que façais em favor do vosso unigênito, meu Redentor. Dai fortaleza à minha amada esposa, a fim de sofrer com invicta constância as dores e martírios que infelizmente terá de sofrer quando se cumprir a grande obra da redenção, porque também ela deve cooperar qual verdadeira mãe do Redentor. Fazei, enfim, Deus Altíssimo, que se realize logo esta grande obra, a fim de que as almas se salvem, e eu venha logo repousar em vosso seio. Peço-vos ainda dignar-vos, abençoar-me e abençoar todos os sofrimentos, pelos quais deverei passar na doença que vós, com paterna providência, decretastes enviar-me. Pois eu, de bom grado, os abraço por vosso amor. Por este mesmo amor, agora, em vossa presença, faço total renúncia de vosso Filho unigênito, meu adorável Redentor, como também de minha amada esposa e querida esposa Maria. Se agrada a vossa majestade separar-me deles, privando-me da vida, de boa vontade abraço essa separação, embora seja uma espada que transpassa minha alma. Mas, por ser vontade vossa, com amor inteiramente me resigno a esta. E confortado é. Agradou muito o Pai este discurso e oração de José, e falando-lhe ao coração, confortou-o, consolou-o e prometeu-lhe quanto lhe havia pedido. E enviou-lhe um de seus anjos para assegurá-lo de sua feliz passagem e de ter sido ouvido e atendido em seus justos pedidos. Assim José ficou muito animado e confortado para ir com alegria ao encontro daquela morte que a outros trazia tanto temor e tristeza. Não esperou o tempo da enfermidade para preparar-se, ou o momento mesmo da morte, conforme a maioria das criaturas. Estando sempre preparado, conformou-se então inteiramente ao querer divino. Enquanto José estava assim orando e suplicando, no meu retiro orava ao Pai, que se dignasse consolá-lo, dando-lhe maior graça e ânimo para superar a dor que lhe causava ter de separar-se de mim e de sua amada esposa. Nesta ocasião, fiz ao Pai muitos pedidos para todos os meus irmãos, os quais agora te especifico. Aviso-te primeiro
que não te deve parecer coisa estranha que a José fosse manifestado por mim com palavras, embora veladas, e por meu pai com luz superior o tempo do seu trânsito. Se o pai queria fazer esta graça a muitos de seus servos, tanto mais o devia fazer a José, preferido a todos os outros seus amigos pelo fato de entregar-lhe em custódia tudo o que de grande tinha então na terra. Além disso, enviou-lhe ainda um de seus anjos, não como das outras vezes, isto é, em sonho, mas enquanto estava em vigília. Tornou-se digno da visita angélica por estar inteiramente conformado à vontade do Pai e possuía assaz tranquilidade de espírito. No fim da vida, o Pai quis consolá-lo, mandando-lhe visivelmente um de seus anjos. Jesus e Maria em oração. Enquanto estava orando ao Pai, pedi-lhe que dignasse conceder a todos os meus irmãos uma graça particular como concedera a São José. A saber, que se conformasse e resignasse à sua vontade, recebendo com ânimo intrépido o que ele lhes enviar de penoso, e estando entregues às disposições divinas, principalmente na enfermidade e na própria morte, com a privação do que lhes for mais caro, o Pai revelou-me todas as graças e ajudas particulares que daria a cada especialmente em tal conjuntura. Diante da abundância de graças, do amor e da caridade com as quais ele lhes concedia, alegrei-me bastante e agradeci ao Pai. Verifiquei, porém, que muitos dos meus irmãos, pelas graças, abusariam e ainda as desprezariam. Senti com isto imenso pesar, pois muito me desagradava ver tão pouco apreciadas as graças que eu, com tamanha solicitude, lhes havia impetrado. Averiguando que graças tão valiosas se tornavam inúteis por culpa deles, eu, que sabia a importância que se deve dar à mínima graça que meu Pai se digna conceder, por sempre trazer grande utilidade à alma que a recebe, desejava e anelava que todos os meus irmãos lhes tivessem grande estima como deviam, e as aproveitassem bem para a finalidade em vista da qual lhes outorgava meu Pai. Eu merecia. Mas vendo que muitos deles faziam exatamente o contrário, senti grande pena. Ofereci ao Pai esta pena em suplência por todas as falhas de meus irmãos e pedi-lhe que não retirasse deles as suas graças, por mais que infelizmente o merecessem, devido ao descuido e à falta de correspondência. O Pai se mostrava inteiramente benigno e misericordioso para com meus irmãos, pelo amor que me dedicava e pela gratidão a quanto eu lhe pedia e oferecia. Eu também muito me alegrava pelo prazer do Pai e pela utilidade de meus irmãos. Igualmente, a mãe dileta estava neste mesmo tempo orando ao Pai, já iluminada e esclarecida sobre a próxima morte de seu esposo José, apesar de sentir certa pena. Seu amoroso coração se conformou totalmente à vontade divina, ofereceu-se prontamente a servir a José em todo o tempo de sua penosa enfermidade, que ela já bem conhecia devido a uma luz superior. Rezou muito por seu casto e amado esposo, e o Pai assegurou-lhe sua contínua assistência e as graças que pedira em favor dele. José chora. Terminadas as nossas orações e súplicas ao Pai, e havendo obtido quanto fora pedido, levantando-nos daquele lugar, todos os três nos reunimos. José, logo que nos viu, a mim e sua amada esposa, prorrompeu em lágrimas entre o júbilo de ter sido muito confortado e animado por meu pai e a pena que sentia por ter de se separar de nós. Meu pai, ao lhe dar a abundância de graça, deixou-lhe a paixão que nesta ocasião proporcionava-lhe forte motivo de se entristecer, a fim de que com isso adquirisse maior mérito esse serviço da graça recebida para superá-la. Nesta ocasião, mantive-me por breve tempo em silêncio, como também a querida mãe, deixando que José desafogasse a alegria e a pena de seu coração, agitado tanto por uma como por outra. Nenhum de nós lhe falou do que devia se seguir, e ele igualmente se calou, bem ciente de que em tudo eu sabia, como pessoa divina, pela união com o Verbo, e que a sua esposa tudo sabia por ilustração divina. Estava seguro de nosso amor para com ele e por isso acreditava com fé viva que faríamos tudo com suma solicitude no atinente às suas necessidades, naquela enfermidade e no fim da sua vida.
José tinha esta certeza porque durante a vida esteve muito atento e solícito em procurar todo o necessário para a minha manutenção e de sua esposa. Por isso não teve a menor dúvida de que no fim da vida e na extrema necessidade não deixaríamos de obter-lhe todo o necessário para si, para o acréscimo de méritos de sua alma e uma particular assistência à hora da morte. Súplicas de Jesus. Nesta ocasião pedi ao Pai por todos os meus irmãos, como meu coração muito desejava que todos fruíssem da consolação de que usufruiu José no fim da vida, a saber, a certeza de terem-me propício a mim e a minha querida mãe, a serem por nós assistidos de modo particular à hora da morte, como também ajudados nas penosas enfermidades. Pedi ao meu Pai para todos essa graça. Encontrei nisto grande dificuldade, não porque o Pai não estivesse pronto a concedê-la, mas porque a criatura não pode ter esta certeza, a proximidade da morte, se em vida não fez o que fez José, isto é, não cumpriu os deveres para com Deus, e não esteve solícita e atenta em procurar a glória de Deus e o cumprimento da vontade divina, vendo todos os meus irmãos muito negligentes e descuidados neste ponto, senti imenso pesar, por verificar que não conseguiria aquilo que lhes desejava. Rezei, portanto, ao Pai, para que se dignasse dar a todos particular graça e luz para conhecerem a sua obrigação para com Ele, a fim de que, conhecendo-o através da luz e praticando-o com a ajuda da graça divina, tornem-se dignos no fim da vida do mesmo de que fluiu José e com isto também, de algum modo, se animem a crer e esperar a bem-aventurança eterna. O Pai amoroso tudo me concedeu e prometeu-me quanto dele havia requerido. Muito me alegrei por estas graças recebidas e agradeci ao Pai, mas este prazer foi muito amargurado, porque vi que quase todos os meus irmãos abusariam de tal graça e desprezariam as luzes divinas. Grande foi o pesar sentido por meu coração, e imensa amargura. Por isso ofertei novas súplicas ao Pai. Cheio de confusão, apresentei-me em sua presença e de novo supliquei maior graça e luzes mais potentes. Vendo meu Pai em tamanha angústia, ouviu-me e assegurou-me quanto lhe pedia. Então vi que por meio desta nova graça e de luzes mais poderosas, muitos aproveitariam e conseguiriam o que eu procurava alcançar para eles. Quanto me alegrei e quantas graças rendi ao Pai também em nome deles. Meu prazer, contudo, não foi isento de amargura que muitos me causaram, os quais abusariam até desta graça maior, conformidade à vontade divina. Obtido isto do Pai e rendidas as devidas graças, tendo já José dado algum desafogo à alegria, e ao pesar falei-lhe com muita afabilidade e mais amor do que de costume, animei-o a receber das mãos do Pai tudo o que eu provesse enviar José. Completamente conformado, adorou de novo as divinas disposições e decretos. Minha mãe e eu fizemos o mesmo, conformando-nos todos os três à vontade divina. Naquele instante, pedi ao Pai desse graça a todos aqueles que sabem terem de ficar privados de seus parentes para se conformarem à vontade divina e adorarem com reverência as divinas disposições. Muito pedi esta graça, porque bem sabia que nessas ocasiões a maioria haveria de agir de modo diverso, sem querer consolar-se à vontade divina, inquietando-se e também revoltando-se, opondo-se a quem tudo dispõe para sua maior glória e utilidade e proveito deles. Muita pena me davam estes meus irmãos e por isto suplicava instantemente ao Pai que lhes desse graça maior em virtude de quanto eu e minha mãe querida fizemos nesta ocasião. Como as minhas obras eram de sumo agrado do Pai e ele jamais me negava quanto por eles lhe pedia. O Pai prometeu-me esta graça e rendi-lhe as graças devidas. Em nome de todos, igualmente neste pedido foram muito frustrados meus desejos, e amargurei-me, pois muitos, por própria culpa, não agiriam conforme eu desejava, e não aproveitariam a graça obtida por mim, com tanto amor por eles. Para eles, os cânticos de louvor. Após haver adorado juntos os divinos decretos e disposições, cantamos novo cântico de louvor ao Pai. Meu querido Pai mostrou grande complacência relativamente a este canto por mim composto e prestou disso claro testemunho, lançando a alma de José e de minha mãe no mar de alegria. Terminado o novo cântico, fez ouvir a sua voz com as seguintes palavras:
Eis meu filho muito amado, em que ponho minha afeição. Ao ouvir essas palavras, ficaram Maria e José levados em profundo êxtase, onde lhes foram revelados muitos segredos e mistérios da divindade. Enquanto Maria e José estavam fruindo dessas delícias, oferecia ao Pai novo cântico em nome de todos os meus irmãos em suplência por aquilo em que faltavam, porque, devendo louvar e bendizer o Pai em suas disposições, antes o ofendiam, atacando as suas obras, e se muitos não o fazem por palavras, fazem-no por fatos. Por esta razão, procurei suprir as suas faltas e aplacar o Pai, a fim de que não se irasse mais contra eles, mas com aquilo que eu oferecia ficasse cada vez mais aplacado e sua justiça satisfeita, como de fato ficava, por serem as minhas obras de valor infinito. E pelo gosto e aprazimento que com isto tinha o Pai, louvava-o, pois, e bendizia-o em nome de todos os meus irmãos pelas obras e maravilhas que operava em mim, sendo todas em proveito do gênero humano. Meu Pai recebia em nome de todos aqueles louvores, comprazia-se neles e mostrava-se para com todos Pai amoroso e benigno. Muito me alegrava com isto, mas quanto me amargurava ver a perversidade de muitos, que não obstante ele se lhes revelasse qual Pai amoroso, não queriam deixar de se mostrar filhos rebeldes e obstinados. Por isso, cheio de confusão, exclamava ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Não afastem deles tuas misericórdias, não os castigues como eles merecem. Suporta-os por meu amor. Peço olhar a minha pessoa e descarregar sobre mim o flagelo merecido por eles. Eis-me pronto a dar-te todas as satisfações que a tua justiça requer. É justo que se deva satisfazer e por isso eis-me pronto. O Pai recebia estas súplicas e me respondia que viria o tempo em que sua justiça exigiria de mim todas as satisfações, sendo-me endossados os débitos de todos e declarado que lhe desse satisfação plena. Embora pudesse ficar satisfeito com um só de meus suspiros, queria, contudo, descarregar sobre mim o seu furor e justa cólera, havendo eu me oferecido e de boa vontade para sofrer tudo por amor de meus irmãos e para a glória do Divino Pai. O agradecimento. Havendo Maria e José retornado do êxtase e achando-se tão obrigados para com a liberalidade do Pai pelos favores a eles distribuídos, pediram-me juntos que rendessem ao Pai graças em seu nome, reconhecendo-se incapazes por si mesmos e sabendo que eu sozinho era suficiente para dar ao Pai um agradecimento pelo qual ficasse inteiramente satisfeito. Filo em nome deles. O Pai muito se alegrou com este ato praticado por mim, como sempre se alegrava com aqueles que faziam em nome de todos os meus irmãos. Pedi-lhe, nesta ocasião, que ao me suplicarem meus irmãos que lhe agradecessem em seu nome os benefícios recebidos, se dignasse aceitar meus agradecimentos com aquele amor e satisfação com os quais aceitou naquela ocasião, relativamente à querida mãe e ao esposo José. O Pai prometeu-me fazê-lo, embora os outros meus irmãos sejam de muito menor mérito do que Maria e José, todavia há de considerar o aprazimento da pessoa que o apresentava, a saber, seu unigênito e dileto filho. Agradeci ao Pai em nome de todos os meus irmãos e pedi-lhe inspirasse a seus corações este sentimento, uma vez que por si mesmos são incapazes de rogar frequentemente que ofereça afetuosos agradecimentos em seu nome, pelos benefícios que continuamente recebem. Manifestei-me pronto a fazê-lo, cada vez que isso me fosse pedido. Também isto me prometeu fazer o Pai amoroso, e eu por tudo lhe agradeci. A refeição. Terminado o agradecimento, era tardia a hora e estávamos precisados de alguma refeição para conservar a nossa humanidade. Tomamos alimento de acordo com a nossa pobreza, que era grande. O fiel José não se saciava de olhar-me e ia dizendo no coração: Jesus, meu Senhor, não terei mais a bela sorte de estar à mesa convosco. Chegou, portanto, o termo de minhas delícias, de minhas alegrias. O mesmo dizia voltado para a amada esposa, estava, porém, com o rosto sereno, com ânimo imperturbável e com o coração dilatado por causa da graça particular recebida de meu Pai, que eu e também sua dileta esposa impetramos em seu favor.
Via o que se passava no mais íntimo do coração de José e com a minha virtude animava-o e comunicava-lhe coragem. Minha querida mãe, sua casta esposa, entendia também tudo e rezava muito por ele. O coração de José, contudo, não deixava de sentir tão dura separação. Olhávamos-nos aos dois como objetos de seu grande amor e o pensamento de separar-se das pessoas tão amadas a ele, tão caras, muito cruciava. Sentia grande conflito interior, a graça, porém, sempre prevaleceu, porque o amor perfeito e santo deixava-se dominar pela graça divina e a ela se unia e conformava-se com o querer divino. Vendo-o, porém, combater entre o amor e a graça, mas com grande doçura e conformidade, pedia ao Pai se dignasse conceder a seu servo uma recreação celeste, enviando um de seus celestes cantores para cantar-lhe uma melodia. O Pai logo fez. De fato, ouvimos uma celeste melodia a convidar a José a ir repousar no seio de Abraão. Durou algum tempo a música celeste, com a qual muito se confortou e animou o espírito de José. Deixou-lhe grande desejo de morrer para cumprir a vontade divina. O convite ouvido da parte dos celestes cantores servia-lhe de estímulo para anelar por aquele termo que havia de alcançar. Não te parece estranho, esposa minha, ouvires que para confortar e animar o espírito de José, o Pai enviou os espíritos angélicos a fim de recreá-lo? Como quando minha pessoa já era mais do que suficiente, não só para recreá-lo, confortá-lo e animá-lo, mas para fazer tudo o que em tal ocasião poderia desejar. Mas como José devia por algum tempo estar exilado da pátria bem-aventurada, até que eu, com minha morte, estivesse aberto as portas do reino celeste, meu pai, antes que ele partisse deste exílio, fê-lo experimentar algumas vezes as melodias celestes por mim pedidas, para que anelasse a posse daquela bem-aventurança que eu lhe havia de adquirir através da morte. Era bem razoável que José, antes de sua morte, prelibasse a glória que lhe estava preparada, porque em vida fora quem dirigia aquele que viera a recebê-la, merecê-la. Naquela ocasião, pedi ao Pai se dignasse fazer favor idêntico aos seus servos e amigos fiéis, a fim de que, ouvindo as melodias angélicas, anelem melhor a posse do reino eterno e, ainda antes da morte, comecem a fruir daquela celestial recreação. Assim, com maior serenidade e tranquilidade, partam deste exílio. O Pai prometeu-me fazê-lo, de fato, não deixa de realizá-lo para com quem, na verdade, o serviu fielmente, e que por seu amor privou-se de todos os gostos e prazeres mundanos. Tu, esposa minha, estejas, portanto, certa de que, à medida que te privares por seu amor de todos os divertimentos, gostos e prazeres que poderias licitamente ter nesta vida, mais fluirás da celeste recreação no momento de tua morte, penhor seguro que terás na eternidade. Quanto mais fores fiel e amante e procurares estar a mim unida durante a vida, tanto mais fluirás de minha companhia na hora da morte. Jamais me separarei de ti, como jamais me separarei de meu amado José na hora da morte, porque sempre me estiveram unido no tempo de sua vida. José enfermo. Terminada a música celeste, estando a alma de José absorta em Deus, rendemos todos juntos graças ao meu divino Pai pelo favor concedido ao fiel servo, tendo José rendido também a mim as devidas graças pelos benefícios que recebia por minha intercessão, e que conhecia claramente, cada qual se retirou para algum repouso, conforme requeria a natureza humana. Enquanto José estava repousando e eu, em meu retiro, orava ao Pai e suplicava-lhe, conforme o costume, pela salvação do gênero humano, bem como fazia a minha imitação a querida mãe, José foi surpreendido por penosa enfermidade, com dores agudas enviadas por meu Pai, para que merecesse mais e se exercitasse naquelas virtudes tão meritórias diante dele. Por ocasião de uma doença, José sofria com grande paciência e resignação e agradecia ao Pai por tudo quanto lhe enviava. Eu rezava para que ele se mostrasse cada vez mais forte e constante no sofrer. O mesmo fazia sua querida esposa. José, em tão grande tribulação, desejava a minha presença de minha amada esposa para receber algum conforto em suas dores. Não ousava, contudo, despertar-nos, mas tinha a esperança certa de que não tardaríamos muito em ir confortá-lo.
Neste interim, pedia ao Pai mandasse alguém para dar alívio às suas intensas dores. Entregava, porém, inteiramente à vontade do Pai. O Pai, que o mantinha assim no penar, fez o conforto tardar por certo tempo, no intuito de provar sua invicta paciência e tolerância. Visita de Jesus e de Maria. Ao raiar do dia, contudo, fui vê-lo com minha querida mãe. Ao divisar-nos, exclamou: Meu filho e minha esposa, eis que o vosso José, aquele que vos ama, está enfermo, atacado de crudelíssimas dores. Não pediu outra coisa, sabendo que a quem ama basta que lhe seja anunciada a necessidade na qual se encontra o ser amado. Sendo a hora imprópria para se encontrar remédio temporal, pedia ao Pai se dignasse dar alguma trégua às suas dores. O Pai amoroso fê-lo imediatamente. José, em um tanto melhor, pediu-me e a sua amada fê-lo imediatamente, e José, um tanto melhor, pediu à sua amada esposa que não o abandonássemos naquela emergência. Tranquilizávamos. A esposa confortava-o com palavras muito efetivas e caridosas. Olhava-o com grande compaixão e mostrava-se toda solícita por seu alívio. José consolava-se ao vê-la e seu espírito inteiramente se alegrava na presença daquela que, sendo verdadeira mãe do Verbo eterno, era também sua casta esposa e fiel companheira. Tendo estado assim algum tempo a confortá-lo e sendo a hora de cantar os louvores a meu Pai, conforme costume, nós os cantamos. José fluía do concerto suave daqueles louvores divinos, unia-se a eles de menor maneira possível. Enquanto José estava muito atacado de dores e muito ansiava pela minha presença e a de sua esposa Maria, pedi ao Pai que desse idêntico desejo a todos os meus irmãos, a fim de que se tornassem dignos, por ocasião de graves dores e enfermidade, de serem por nós socorridos. Mas o seu desejo seja paciente e constante, se tardar o consolo para comprovar-lhes a virtude e dar-lhes ocasião de adquirirem mérito, não se impacientem, mas com ânimo invicto esperem ajuda, porque não há de tardar muito. Supliquei ao Pai instantaneamente, desse-lhes em semelhante ocorrência graça maior, por ser então muito necessária. O Pai prometeu-me fazê-lo como de fato não omite. Meus irmãos, porém, não se prevalecem disso. Em suas doenças desejam mais ajuda e o socorro humano do que o divino. Raros são os que com confiança me invocam e a minha querida mãe para seu conforto. Se nos invocam e desejam, este desejo será sempre mesclado. Há certo crédito e confiança maiores nas criaturas humanas e, por isto, quase nunca são acumulados o desejo e a confiança muito fracos e frouxos que depositam em nós. Agradeci, todavia, ao Pai por quanto me havia prometido e pedi-lhe nova graça para todos e para cada um em particular. Assistência amorosa. Terminados, pois, os louvores divinos e feitas as costumeiras ofertas ao Pai, foi a querida mãe preparar um reconfortante para seu esposo José, e eu fiquei em sua companhia. Jamais o abandonamos durante a enfermidade. Quando me afastava, ficava a sua esposa, e se esta partia, eu ficava. Na maior parte do tempo ficávamos os dois, confortando e consolando o enfermo. De fato, devíamos-lhe esta assistência por causa do cuidado especial que nos dedicara durante a vida. Por isso te digo, esposa minha, sejas bem atenta e procures com todo esforço estar unida a mim, a fazer-me sempre companhia, sem perder jamais a minha lembrança e de quanto sofri por teu amor. Compadece-te de minhas dores e daquelas de minha querida mãe, procurando imitar-me nas ocasiões dadas, e te prometo contínua assistência minha e da minha querida mãe em todas as tuas doenças, particularmente a hora da morte. Tal sorte teve José, porque durante a vida não só esteve sempre unido a nós, mas participou de tudo o que sofri em minha infância e em todo o tempo em que ele viveu comigo. Não deixei de pedir ao Pai também por este particular, isto é, que se dignasse dar a todos os meus irmãos tal sentimento e vivo desejo de estarem durante a vida unidos a mim e fazerem-me companhia nas minhas dores, a fim de que a hora da morte possam ter a bela sorte que coube a José. De fato, o Pai prometeu-me tamanho favor, embora bem soubesse quão poucos seriam os que aproveitariam tal graça. Como nas demais graças que lhe pedira para meus irmãos, jamais deixava de mas conceder com todo amor e liberalidade, embora cônscio da mínima importância que meus irmãos lhes atribuía, e como para muitos seriam vãs por própria culpa, todavia
O amoroso Pai tudo me dava e prometia com grande liberalidade e amor, ressaltando também neste ponto sua infinita bondade e misericórdia. Tudo lhe agradecia. Também neste ponto a sua infinita bondade. Tudo lhe agradecia com estes agradecimentos, dispunha-o a distribuir novas graças aos meus irmãos, pelas quais instantemente rezava. Solicitude pela subsistência. Estando, pois, José assim doente, tanto eu como a querida mãe tínhamos preocupação maior acerca da nossa manutenção e a do enfermo. Pedi, portanto, ao Pai se dignasse prover as nossas necessidades e, se nos faltasse toda a provisão humana, ele se comprovesse em nula conceder pela providência divina. Fazia todas essas preces ao Pai com suma humildade e submissão, e, embora pudesse tudo fazer por mim mesmo, não quis, por estar sempre sujeito ao Pai celeste e depender em tudo de sua vontade e da divina providência. O Pai muito apreciava esta submissão e eu lhe ofereci em suplência por todos os meus irmãos, sabendo que muitos faltariam quanto a esta submissão e sujeição. Criaturas vis e ignorantes como são, pretendem reger-se e governar-se por si mesmas, apesar de grande carência que têm da graça e ajuda de meu Pai. Não se voltam para ele e não lhe pedem socorro. Há muitos fiados nas posses transitórias, parece-lhes não precisarem do socorro e do auxílio divino. Por isso, são estes subtraídos a muitos em castigo da confiança que depositam aos haveres, e assim se acham depois precisados de recorrer ao Pai Celeste. Com justiça poderia ser-lhes negado socorro, mas sendo infinita a clemência e bondade do Pai, este não deixa de socorrê-los, pois também muito lhe pedi isto. Ao Pai apraziam essas ofertas, pelo mérito dos quais se aplacava para com aqueles que nisto ofendiam. Penas de Jesus e de Maria. Foram grandes os sofrimentos, tanto meus como da minha querida mãe, na ocasião em que José esteve enfermo. Embora o Pai não deixasse de prover as nossas necessidades, especialmente para a manutenção do enfermo, permitia, contudo, que muitas vezes nos faltasse o sustento necessário e este não fosse ainda negado por outros. Fazia isto, primeiro, para satisfazer os desejos de meu coração, que ansiava por sofrer e padecer o que um verdadeiro pobre e despojado de tudo sofre e padece. Depois fazia-o para que tanto eu como a querida mãe praticássemos os atos de virtude que em semelhantes ocasiões se podem praticar, e adquiríssemos grandes méritos e a mercê que o Pai costuma dar a quem os pratica. Por isso, todos os méritos que adquiria oferecia-os ao Pai em nome de meus irmãos, despojando-me de tudo para lhes dar. Aprazia isto ao Pai, e embora meus irmãos, por causa da sua perversidade e indignidade, não merecessem que o Pai aceitasse os dons que em nome deles eram oferecidos, era impossível não agradarem ao Pai, porque eram de valor infinito e por serem apresentados por mim, seu dileto e amado Filho, no qual muito se comprazia. Era também o tamanho do gosto e aprazimento que o Pai mostrava por todas as ofertas por mim apresentadas, que, embora a malícia e a iniquidade das criaturas chegasse quase ao cúmulo, por aquele ato de oferta de meus próprios méritos e de minhas obras, méritos e obras em nome de todos os meus irmãos, a fim de que se aplacasse em relação a eles e lhes concedesse as graças por mim pedidas, tão indispensáveis à eterna salvação. Jesus consola José. Ficava, pois, muito tempo em companhia de José para consolá-lo e aliviá-lo em suas dores. Também a querida mãe não deixava de preparar-lhe os remédios necessários ao seu mal. Minha presença, contudo, muito aliviava o mal do enfermo, quando às vezes se achava com dores mais acerbas e muito atacado de males. Olhava-o com rosto benigno e mais amável do que de costume, muito se consolava, bendizendo e louvando ao Pai, que se dignara mandar-lhe esses padecimentos e, no cúmulo das dores, o consolara tanto quanto a minha presença e a de sua amada esposa. Também ela proporcionava muito conforto e alívio ao doente, com a sua presença e os seus serviços prestados com tanto amor e caridade. Amor de José. José, contudo, ia se consumindo, em parte pela enfermidade e em parte pela alegria. Seu coração ia cada vez mais crescendo no amor e frequentemente, mais o amor do que a dor fazia-o enlanguecer. Ao invés, a dor servia às vezes para mitigar o incêndio de amor
Quem experimentava por seu Deus, tendo presente o objeto de seu amor, pode julgar quão ardente era o fogo que sentia no coração. Considerava-me seu verdadeiro Deus, sabia que em mim havia divindade, e por isto muito me amava. Reputava-me por filho, e embora não tivesse tido parte alguma em minha concepção, uma vez que só o Espírito Santo fez a minha natureza humana ser concebida no seio de Maria, não obstante fora designado pelo Pai putativo, amou-me, sempre com intenso amor paterno, assaz mais do que qualquer pai por natureza ama os próprios filhos. Todo o seu amor se concretizava e se concentrava em mim, porque em mim amava também o Pai. Uma vez que eu dele não estava separado, amava-me como seu consolador, seu redentor, seu glorificador. Considerava-me seu juiz supremo. Mas isto não excitava em seu espírito temor, e sim confiança reverencial, crendo que eu lhe inteiramente seria propício e favorável, devido à correlação que sempre houvera entre nós. O testemunho da boa consciência muito ajudava a confiar em minha misericórdia e bondade. Em suma, era o coração de José um incêndio de amor, só o amor ali reinava. Não era este amor diminuído por temor nenhum, visto que jamais fora inimigo de seu juiz. Ao invés, sempre lhe fora amigo, com grande pontualidade e amor o havia servido e lhe obedecera. Daí importava frequentemente cercear o incêndio amoroso que no coração ia se lhe alastrando. Só ali mitigava ao refletir que devia separar-se de mim e de sua dileta esposa, mas ainda este pesar era muito suavizado pela conformidade com o querer divino. Alegrava-me muito contemplar aquela alma tão agradecida e aceitável na presença do Pai, e desejava fossem todos os meus irmãos, qual o era José, com as virtudes se tornassem dignos de receber as mesmas graças concedidas a José. Eu as pedia muito ao Pai, vendo que na maioria dos casos eles as desmereciam, oferecia ao Pai as minhas virtudes e os meus méritos, a fim de que desse a todos a graça necessária para viverem com a santidade e a perfeição requerida pelo Pai, e assim participassem das graças e favores de que José era partícipe. Via que o Pai não deixaria de dar a todos a graça pedida por mim. Verificava pouca importância que lhe atribuiria a maioria dos meus irmãos, e antes a desprezaria. Sentia imenso pesar e muito me afligia na presença do Pai a respeito do que pedia e oferecia. Via que muitos as minhas ofertas e preces não seriam válidas por culpa deles, porque endurecidos e obstinados no mal tudo desprezariam. Trazia-me algum alívio ver que alguns, correspondendo à graça, cumpririam os desejos de meu coração e praticariam todas as virtudes que desejava para o bem deles, e que o Pai, comprazendo-se neles, distribuía-lhes tudo o que eu lhe suplicava. Quanto me consolava ver estes irmãos e amigos fiéis, com que amor eu os considerava, e quanto os recomendava ao Pai, a fim de que lhes concedesse graça sempre maior e fosse fiel em suas promessas, uma vez que eles eram tão fiéis em praticar as virtudes que eu desejava, e ele requer dos mesmos, mediante a graça que lhe distribuía. O Pai igualmente se alegrava muito e comprazia-se nestes. Mostrava-se pronto a estabelecer morada em suas almas. Agradecia ao Pai, em nome deles, tanto amor e benignidade, e não deixava de pedir-lhe ainda por aqueles irmãos desviados e errantes, pelos quais muito me empenhava, tendo vindo ao mundo para salvar a todos, especialmente os pecadores. Por isso, sentia grande solicitude e compaixão por eles. Jamais deixei de orar e fazer muito pela sua salvação eterna. Todos os pecadores haverão de ver muito bem depois da morte. Quanto rezei e fiz por sua salvação. Embora agora o saibam, poderiam bastar as obras da redenção, e quanto sofrido por eles a paixão e morte dolorosa. Estas obras são a todos manifestos e grandiosas. Devia confundir muito ao pecador ver que obras tão estupendas não são válidas para convertê-lo. Muito mais confundido e ficará quando vir tudo o que fiz junto do Pai, no meu íntimo, pela salvação e o bem de sua alma, porque não se passou um momento da minha vida no qual eu não trabalhei por ele
e procurasse obter a sua eterna salvação e lhe merecesse todas as graças necessárias para convertê-lo e depois conservá-lo na graça de meu Pai. O socorro paterno. Estando, pois, preocupados com a doença de José e achando-nos em grande precisão do necessário para o sustento e a manutenção do enfermo, o Pai não deixava de socorrer-nos, quer por meio das criaturas ou por seus anjos, enviando-nos a refeição para o enfermo. Eu lhe pedi se dignasse empregar essa paterna providência para todos os meus irmãos enfermos e necessitados, a fim de que, recebendo socorro, lhe rendam graças e principalmente reconheçam a providência paterna e inteiramente a ela se entreguem, experimentando como, na verdade, ela tem cuidado particular dos filhos necessitados. O Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato não deixa, provendo e consolando a todos aqueles que se acham em doença e necessidade por meio de criaturas ou mesmo por seus anjos. Agradeci por isso ao amoroso Pai em nome de todos com grande amor, reconhecendo a sua infinita caridade e bondade. Procurei também nisso suprir a todos aqueles que falham quanto à devida gratidão e reconhecimento, a fim de satisfazer ao Pai pelo benefício recebido. O Pai ficava muito satisfeito por aquilo que eu lhe ofereci em nome de todos. E eu muito me alegrava vendo que meus irmãos tinham alguém que junto de Deus satisfazia abundantemente por todas as suas falhas. Desejava, esposa minha, que meus irmãos reconhecessem um grande bem que lhes fazia, para que confiassem mais em mim e houvesse entre nós amorosa correspondência, conforme meu Pai também o queria. Verificando sua ingratidão e falta de reconhecimento para comigo, pedi ao Pai comunicasse-lhes luz para reconhecerem isto. O Pai prometia fazê-lo, e eu via que muitos abusavam até desta luz. Com inteiro conhecimento de tantas graças por mim merecidas, mostrar-se-iam ingratos e desafeiçoados para comigo. Sentia grande pesar por serem os irmãos assaz beneficiados por mim tão desagradecidos. Pedi ao Pai dar luzes maiores e graças a todos, em particular aqueles que demonstrassem certa gratidão e reconhecimento. Meu Pai assim fez. Vi que muitos seriam os que saberiam utilizar bem a graça e as luzes, ademais, para alguns, tantos neste ponto se avantajariam. Haveriam de se esforçar por suprir as falhas dos outros, porque com a mente iluminada e auxiliada pela graça divina haveriam muito de trabalhar e corresponder a tanto amor e caridade. Seu desejo se estenderia tanto para a frente que desejariam suprir as faltas de outros tantos, cientes de que a maioria nisto erra. Alegrava-me muito contemplar esses irmãos tão gratos, amorosos e reconhecidos pelo benefício e determinei tratar com eles familiarmente. Em vista da sua gratidão e correspondência, decidi conceder-lhes muitas graças e finezas de amor. Agradeci ao Pai em nome deles pelas graças dispensadas e roguei-lhe olhá-los com amor de verdadeiro Pai, como já fazia, por se revelarem estes meus irmãos verdadeiros. Agradecimentos e louvores, achando-nos, pois, como já disse, em grande necessidade e preocupação por causa da enfermidade de José, e sendo frequentemente beneficiados pela providência divina, jamais omitimos os costumeiros agradecimentos e louvores ao Divino Pai, e os realizávamos inteiramente na presença de José. Ele ainda se unia a nós. Quando não o podia com a língua, fazia-o mentalmente. O santo homem muito se regozijava em ouvir louvar ao seu Deus, por ele imensamente amado. Praticávamos muita caridade espiritual para com todos, principalmente com aqueles que nos prestavam algum socorro, oferecendo por eles os divinos louvores ao Pai e pedindo-lhes multiplicasse os haveres temporais. Fazíamos isto não só pelos conterrâneos, mas também por todos do futuro. O Pai fazia-me ver como nisto cumpria abundantemente meu desejo e minha prece. A todos aqueles que tivessem caridade para com o próximo e o socorressem em sua necessidade, ele lhes enriqueceria as almas com graças e multiplicaria assim ainda abundantemente os bens temporais. Ele próprio tinha cuidado particular pelo bem de todos aqueles que por seu amor socorrem o próximo necessitado. Agradeci ao Pai esta liberalidade e providência também em nome de todos, e em suplência por aqueles que, tendo recebido esses bens da parte do Pai amoroso, não agradecem. Podes crer, esposa minha, que não passava nem sequer um só momento da minha vida na qual não desejava e procurasse fazer bem todos os meus irmãos, por mais que os visse ingratos e desafeiçoados a mim.
cônscio de ser aquela a melhor oportunidade para merecer por eles e obter do Pai todas as graças necessárias, agia então atualmente em prol da sua salvação. E o Pai, que muito se comprazia nas minhas obras, mostrava-se favorável. Não deixei nem sequer um só momento que viera ao mundo para a salvação deles. De fato, tudo mereci e obtive para eles, e não terão de queixar-se senão de si mesmos, se não experimentam o resultado disto. Procede de sua dureza e do fato de fecharem a porta diante das graças divinas. Estas não encontram abrigo em tais almas e não produzem os efeitos nelas, as quais carecem assim de todos os bens que as graças trazem consigo. Havendo feito todas essas preces ao Pai e obtido quanto desejava, experimentei grande consolo no meu íntimo, embora muito me amargurasse ver a ingratidão e falta de correspondência de meus irmãos, uma vez que poucos eram os que corresponderiam a tanta caridade e amor. Jesus enfermeiro. Enquanto estava servindo a José em sua doença, dando-lhe o alimento com minhas próprias mãos, ajudado por minha querida mãe, que para consolo do enfermo ali estava, não desdenhava servi-lo em suas necessidades. Ao invés, muito me alegrava exercer aquele ofício de caridade e fazia-o com toda a cordialidade e amor. Apesar de nunca perder o conhecimento da minha dignidade e grandeza de verdadeiro Filho de Deus, não desdenhava, contudo, servir nestes ofícios humildes e íntimos. Assim merecia muito mais, porque conhecia meu próprio mérito, mas tanto me abaixava e humilhava. Oferecia ao Pai este abaixamento e humildade, contudo, o que merecera ao praticá-lo. Em suplência pelas faltas de todos os meus irmãos, ao Pai muito agradavam essas obras de infinito mérito e valor. Supliquei-lhe se dignasse dar a todos os meus irmãos verdadeiro espírito de humildade e caridade para com o próximo enfermo, de modo que não desdenhasse servi-lo e assisti-lo em suas moléstias, ciente de que nisto falhariam muito e que os pobres doentes seriam evitados e abandonados por todos. Roguei ao Pai com reiteradas instâncias que desse tal espírito de caridade a todos aqueles que podem e devem assisti-los. O Pai amoroso atendeu-me e, na verdade, não deixa de executar quanto eu então requeri em favor e ajuda dos pobres doentes. Neste ponto, a caridade muito se avantajou, principalmente naqueles que estão cheios do Espírito do Pai Celeste, porque sabem muito bem o grande prazer que dão ao Pai, ao agirem assim, e o mérito que adquirem. Contudo, não faltam os que sem caridade parecem ter vísceras de compaixão apenas para si mesmos. Desagradam muito ao Pai e a mim, porque não demonstram com isto ser meus irmãos. Em castigo de sua crueldade e falta de caridade, receberão a mercê que lhes é devida, isto é, serão tratados como tratarem o próximo. O Pai o permite por justo castigo. De fato, nada lhe desgosta tanto quanto ver esta recíproca crueldade e falta de caridade, porque deseja de todos a caridade. Justamente por isto se reconhecem seus verdadeiros filhos. Pena e consolação de Maria. Minha dileta mãe experimentava grande aflição ao ver José doente com tantas dores. Estava, todavia, inteiramente conformada à vontade divina e consolava-se muito ao verificar as virtudes que seu esposo ia praticando naquela penosa enfermidade e o mérito que adquiria. Era também grande consolo a minha presença, que suavizava todos os pesares, tanto seus como do enfermo. Supliquei ao Pai se dignasse conceder também a meus irmãos semelhante consolação. Ao estarem aflitos e doloridos, experimentem o prazer da minha presença, e creiam com fé firme que estou presente para consolá-los, ajudá-los e confortá-los em seus trabalhos e suas penas. Quanto mais graves forem, tanto mais creiam que estou perto e presente. Sabendo ser esta fé dom do Pai, pedi-lhe com instância dá-la a todos, a fim de participarem de tamanha consolação. O Pai prometeu-me fazê-lo e de fato não deixa de realizá-lo. Em muitos efetua-se a eles necessitam esta consolação, mas a maioria são duros e incrédulos e só procuram abandonar-se à dor e à aflição. Por isso, sentem a pena e não experimentam a consolação. Sentia muita compaixão deles,
Mas sua dureza e incredulidade é tamanha que, por mais que o Pai amoroso faça mediante inspirações e luzes, não se rendem à verdade e por isto não recebem a consolação que lhes traria a minha presença. Embora invisível, orei muito por eles e não foram vãs em relação a muitos as minhas súplicas, porque experimentam às vezes essa consolação. Infundo em suas almas a graça, em virtude de sua fé. Nestas almas muito me alegro, porque desejo que me experimentem a mim, participem todos de minha graça e divina consolação. Sou inteiramente amor e caridade para com meus irmãos, principalmente para os que sofrem enfermidade e lutas, e se conformam com a vontade do Divino Pai. Mirava com grande compaixão a José enfermo e nele considerava todos os meus irmãos em suas necessidades. Tinha-os todos presentes e oferecia-me ao Pai por eles, manifestando-me pronto a assistir o que me invocarem e pedirem a minha assistência. Supliquei ao Pai inspirar isso a todos, a fim de que fossem todos assistidos por mim. José, advogado dos moribundos. Vendo a feliz sorte que tinha José de ser assistido em sua doença e em seu trânsito final por mim e por minha querida mãe pessoalmente, e que teria uma passagem tão feliz, pedi ao Pai o constituísse um advogado dos moribundos, tendo experimentado a consolação e a feliz sorte de morrer com a minha assistência de minha querida mãe, fosse encarregado desse ofício de caridade para com todos os meus irmãos, impetrando-lhes a graça de morrerem com a assistência da minha mãe e a minha, e ainda sua, principalmente os seus devotos. Ao Pai aprove o pedido e impôs-me a tarefa de manifestá-lo ao José. Filo, conforme direi em seu lugar, agradeci ao Pai em nome de todos os meus irmãos por ter-lhes concedido tão potente advogado na hora em que se acham na maior necessidade e precisão. Qual é o momento da morte? Como sabia quanto lhes seria preciso auxílio naquele instante, procurei provê-los de um poderoso advogado junto do Pai, de qual a alma está próxima a prestar estritas contas de todas as suas obras. A infeliz encontra-se em grande júbilo. Conflito, sabendo que deve comparecer diante do Supremo Juiz. Os assaltos dos inimigos são violentos e por isso tem necessidade de grande ajuda. Muitos, por própria culpa e infidelidade, desmerecem minha ajuda especial e de minha querida mãe. Por este motivo, procurei obter-lhes a ajuda e a proteção de São José, a fim de que este protetor seria muito eficaz e um grande número, por este meio, recuperaria a graça junto do juiz e obteria a divina misericórdia e assistência. Alegrei-me muito por não ter desejado outra coisa senão que as almas se salvassem redimidas por meu sangue. Por elas muito me empenhara junto do Pai em vista de sua salvação. Como a morte de José foi a primeira que se tornou feliz pela minha presença e a ele sempre assisti pessoalmente, assim mais me ocupei de alcançar em todos, para todos os meus irmãos, as ajudas especiais que na última hora são-lhes tão necessárias, e o Pai tudo me prometeu. Jesus recomenda a alma de São José. Chegado o momento em que José devia terminar a vida, falei-lhe com um grande amor, dizendo: Sabei, Pai amantíssimo e amigo fidelíssimo, que chegou a hora da vossa feliz e afortunada passagem. Por isso, ide repousar no seio de Abraão, porque em breve irei levar-vos e conduzir-vos ao reino eterno com todos os outros que lá permanecem. Daí a todos a feliz notícia de que em breve o Redentor do mundo irá tirá-los do cárcere, glorioso e triunfante, reconduzi-los-á consigo para fruírem do reino e que por sua morte e paixão lhes haverá conquistado. E vós, amigo fiel, fruireis de um prêmio e de uma glória incomparável acima dos demais, por aquilo que tendes sofrido e padecido para criar-me e guardar-me. Grande é a glória que o Pai vos tem preparado pelos serviços prestados a mim e pelo cuidado fidelíssimo que você teve de haver guardado tão minha querida mãe, vossa castíssima esposa. Por isso, ide contente, seja feliz e bem-aventurada a vossa passagem. Digo-vos ainda que o Pai vos constituiu advogado e protetor dos enfermos, em vista da feliz sorte que vos tocou de morrer com a minha assistência de minha querida mãe. Por isso, haveis de procurar obter, com vossas súplicas e intercessões, que todos os fiéis venham a fluir da bela morte, de serem assistidos pela minha presença e de minha querida mãe, mesmo não visível,
Com a minha graça e o favor da dileta mãe, alegrai-vos, portanto, com a vossa morte, porque ela é preciosa na presença de meu Pai. Entregai o vosso espírito nas minhas mãos, apresentá-lo-ei ao Pai, a fim de que com sua bênção repouseis por um breve tempo no seio de Abraão. Deixai, portanto, a mim o cuidado de vossa passagem, e estais certo de que será feliz e bem-aventurada. Estou aqui para consolar-vos plenamente e de retribuir-vos por tudo o que fizeste e sofreste por solicitude para comigo. O temor da morte não vos domine, mas vos cause alegria morrer entre os meus braços. Estando convosco o autor da vida, certamente há de ser alegre e feliz a vossa morte. Não vos desagrade afastar-vos de mim, porque a minha graça estará sempre em vossa alma, e desejo ir logo tirar-vos do cárcere e conduzir-vos à fruição no seio de meu Pai. Não tenhais qualquer pensamento ou temor acerca do que me acontecerá a mim ou a vossa casta esposa, porque em nós deve se cumprir a vontade do Pai. Por isso, ide contente, e nenhum temor ocupe o vosso espírito. Alegrias e êxtase de José. Estava José atentamente ouvindo as minhas palavras, e desfazia-se-lhe a alma em lágrimas de júbilo, caindo em êxtase de alegria. Dirigindo-se a mim, recomendou-me a amada esposa com a qual passou algum tempo em sacros colóquios. Recomendou-me o seu espírito, pediu-me perdão acerca do que poderia ter faltado no tempo em que cuidara de mim. Pediu-me que acelerasse a vinda na hora da redenção humana. Aceitou o ofício que o Pai lhe havia imposto do cuidado dos enfermos e mostrou-se muito obrigado à divina providência por poder, com a sua intercessão, obter a salvação de muitos e satisfazer com isto o desejo do Pai e meus grandes anelos de que todos se salvassem. Pediu-me que lhe impetrasse a bênção e o perdão do Pai, o que obtive do Pai amoroso. Abençoei-o em seu nome e absolvi-o de todas as possíveis faltas provenientes da fragilidade humana. Embora a enfermidade por ele sofrida com tanta paciência e resignação o tivesse purificado de tudo e enriquecido de grandes méritos, não obstante com isso, o seu espírito ficou mais purificado e embelezado, de modo que se podia apresentar-se diante de meu divino Pai inteiramente perfeito e sem mácula alguma, ao invés embelezado e enriquecido de muitos méritos. Com isto, tornara-se objeto muito grato e aceito ao meu divino Pai. Não te cause maravilha, esposa minha, se foi dado a José esse ofício de advogado dos moribundos antes de sua morte, ele de entrar de posse do reino eterno, para que ao provar as angústias da enfermidade e da morte, mais se compadecesse daqueles que se acham neste conflito, e ao experimentar a consolação que traz nesta hora a minha presença e a de minha querida mãe, mais se estimulasse a procurar obtê-las também para os outros. É bem verdade que tomou posse disto quando entrou na glória que lhe cabia. A bênção de São José. Estando, pois, no último termo da vida, o afortunado José pediu a bênção a mim e a sua amada esposa. Também nisto, eu quis praticar a humildade que tanto estimava e vim ensinar a meus seguidores. Reconhecendo a minha dignidade, humilhei-me e, genuflexo, pedi-lhe a bênção, fazendo o mesmo também a querida mãe. O humilde José ficou confundido, mas animei-o a fazê-lo a título de pai adotivo que possuía relativamente a mim e de esposo em relação à sua querida esposa. Em vista disso, abençoou-nos com grande amor e foi também por nós abençoado para seu consolo e aumento dos méritos de sua alma. Foram muitos os colóquios dessa grande alma com meu divino Pai e dele recebera grandes sinais de graça e de amor. Morte de José. Vendo que se aproximava o último suspiro de sua vida, pedi ao Pai enviasse seus anjos com doces melodias, assistissem o trânsito de José, cantasse-lhes as glórias e os triunfos. O amoroso Pai fê-lo logo, olhando também ele com aprazimento tal passagem. Cantavam os coros angélicos e eu com a querida mãe recitávamos os louvores divinos, convidada aquela alma bendita a sair do cárcere do corpo. Expirou e ao expirar proferiu o meu docíssimo nome e o da minha querida mãe, a saber, Jesus e Maria. Enchera-se de imensa luz o aposento onde aquela alma bendita, ao sair do corpo, fluiu de um paraíso de delícias. Tomei em minhas mãos, apresentei-a ao divino Pai, o qual muito se alegrou, vendo a sua obra tão bela e perfeita, enriquecida de tantos dons e méritos. Destinou-a, no entanto, ao limbo, porque não podia entrar na posse do reino eterno enquanto eu não houvesse aberto as portas deste com a minha morte.
A minha querida mãe viu também a alma do seu afortunado esposo tão grande, Gáudio, e sentiu, ao vê-la tão bela e cheia de graça e méritos, que se suavizou a amargura experimentada pela perda do esposo muito amado. A alma de José foi para o limbo e levou a todos os seus habitantes imenso gáudio. Com o aparecimento de um raio de luz entre trevas obscuras, trouxe a todos a alegria e esperança da proximidade do raiar do sol. Assim, a alma de José trouxe a todos a alegria e esperança da próxima libertação. Mistério da morte. Enquanto acontecia o que foi dito acerca do trânsito de José, não deixei de pensar em todos os meus irmãos, como desejava que todos tivessem semelhante passagem. Pedi-o muito ao Pai, mas nisto não se efetuavam plenamente os desejos do meu coração, porque a morte é um eco da vida, e muitos vivendo mal dificilmente chegam a morrer bem. Sofri grande pena ao ver que tantos e tantos morreriam, tal qual infelizmente viveram. Por isso, afadiguei-me muito por eles junto do Pai, oferecendo-lhe todos os meus méritos, todas as minhas obras, a fim de que o Pai, naquele ponto, se dignasse usar para com eles de grande misericórdia. De fato, não foram vãs as minhas súplicas e ofertas, porque muitos experimentam essa grande misericórdia, segundo as altíssimas disposições e juízos ocultos de meu Pai, que usa para com todos de grande misericórdia. Mas aquela misericórdia que se chama miraculosa, isto é, que chegue a morrer bem e se salve quem viveu sempre mal, experimentam-na alguns, como disse, segundo os ocultos juízos de meu Pai. Conheci também, então, e impetrei os juízos ocultos do Pai e seus segredos mais escondidos. Por suas disposições louvei-o, exaltei sua reta justiça e a sua infinita misericórdia. Filo em nome de todos os meus irmãos, porque neste ponto muitos erram. Pedi-lhe desse ao pecador contínuo remorso e estímulo pela sua salvação. Desse-lhe a conhecer que não deve esperar bom fim de vida se não se converte a tempo, porque, se isso acontece, alguém não deve acreditar que aconteça se o Pai usa dessa misericórdia miraculosa para com alguma alma pecadora, não deve prometer o mesmo a si e crer que lhe toque tal sorte, nem que o Pai lhe dê naquela hora verdadeira a perfeita contrição das culpas nas quais quis sempre viver. Por isso, conforme disse, pedi ao Pai transmitisse contínuos estímulos ao pecador, a fim de que se converta a tempo e viva de modo para ter boa morte. O Pai tudo me prometeu e, de fato, não deixa de executá-lo. No entanto, o pecador se faz surdo aos impulsos internos, aos estímulos que a graça lhe envia. Por causa destes obstinados experimentei grande amargura e pesar no coração, porque via o péssimo fim e a morte péssima que teriam. Tal amargura foi suficiente para amargurar-me a consolação que alguns me davam, ao ver que corresponderam à graça seguindo os bons impulsos, dando ouvidos aos remorsos internos, convertem-se a tempo e chegam a ter boa morte. Experimentam naquele momento a grande misericórdia de meu Pai, corresponderam aos chamados e convites da graça. Pedi ainda ao Pai por todas as almas justas, a fim de que a morte destas fosse preciosa em sua presença. Se ele aumenta-lhes a graça e as ajudas mais válidas naquele instante aplicam-se a exercer aquelas virtudes que as tornam mais gratas aos olhos do Pai, como a resignação, a paciência, os desejos de irem fluir dele, a esperança em sua misericórdia, a viva fé e o perfeito amor. Sofrem tudo por seu amor e para cumprir a sua vontade. Pedi-lhe ainda que as consolasse naquele extremo, com as suas divinas influências, se mostrasse para com eles Pai amoroso, no intuito de que concedesse todas essas graças, tanto aos pecadores como às almas justas. Ofereci-me para ter uma morte penosa e desolada, assumindo todas as penas e angústias que deviam sofrer os meus irmãos, embora seja-lhes indispensável a pena da morte. Foi-lhes muito mitigada e suavizada por aquilo que me dispus a sofrer por eles. Para as almas justas é júbilo e não castigo, porque sabendo que estão próximas da fruição do somo bem e do prêmio devido às suas santas obras, alegram-se em morrer e consolam-se em sofrer. Exortações à sua esposa. Sirva-te isto de estímulo, esposa minha, para viveres santamente e cumprires quanto te foi de outras vezes insinuado por mim. Se desejas ter uma morte semelhante à de José, imita a sua vida e principalmente a fidelidade ao teu Deus em cumprir a sua vontade.